Minha viagem pela Colômbia está sendo fantástica. Depois de passar por Cartagena e conhecer um pouco do Caribe colombiano, eu desci para Medellín, onde encontrei uma cidade super cosmopolita e moderna. E agora continuo viagem para o coração da Colômbia. Estou chegando aqui na rodoviária de Medellín, porque hoje começamos um novo desafio. Vamos continuar descendo a Colômbia e eu vou hoje até uma cidade que chama Jardín. E é isso, vamos lá, vamos nessa jornada. Tá tudo dando certo. Acabei de imprimir a passagem aqui, que eu comprei anteriormente online. E eu estou indo para Jardín, essa cidade um pouco mais ao sul aqui de Medellín. Eu não vi muita coisa sobre o lugar, mas eu sei que é um lugar com muita natureza e vai ter muitas coisas para fazer. E eu acho que vai ser interessante essa mudança agora, depois de ter conhecido uma grande cidade na Colômbia. Paramos aqui para comer e para usar o banheiro, né? Uma meia hora mais ou menos. E essa passagem de ônibus me custou 38 mil pesos. Olha só que delícia, pão de queijo recheado com leite condensado. Cheguei aqui em Jardín. A viagem demorou mais ou menos o previsto dessa vez, né? E agora estou caminhando para o meu hostel, que é apenas 5 minutos daqui, porque é uma cidade muito pequena. E eu tenho uma boa notícia, eu finalmente comprei um chip SIM para o meu celular e agora eu tenho internet. Então, cheguei aqui no meu hostel e se chama Luz Art. E olha que interessante, é uma casa super antiga, colonial o hostel. E não tem ninguém quase no hostel, tem mais uma pessoa só, fora eu. E olha só o tamanho dessa casa. Olha o tamanho da minha cama, cara, uma cama de casal, ó. Tem mais cama aqui, ó. Mas não tem ninguém, só eu. Então, essa é a minha cama. E olha só o quadro que tem aqui, ó. O quadro mais caro do mundo tá na parede do hostel, cara. A cidade parece estar bem agitada na noite. Cheio de luz a catedral. Nossa, que pracinha legal aqui, meu. Pena que tá à noite, não dá pra mostrar muito bem, mas muito bonito aqui. Já tô gostando.
E olha que maravilha, aqui tem o banco que não cobra taxa de saque. Bom, acabei de sair do meu hostel e a vista já é essa, ó. Olha lá atrás a vista, já tem uma montanha linda. E estou aqui em Jardim, interior, no coração da Colômbia. Uma cidade bem histórica, uma arquitetura bonita no meio das montanhas. Mas antes de explorar assim a natureza, eu vou dar uma olhada na cidade aqui, que eu cheguei ontem, era noite, já não deu pra ver muito. Então vamos lá, vamos dar uma voltinha aqui na cidade. Bom, de início a gente já vê que é uma cidade colonial, antiga, com uma arquitetura bem preservada. E é uma cidade turística, não só porque ela é assim antiga e bonitinha, mas também possui vários atrativos turísticos ao redor da cidade, porque ela é no meio da natureza, sabe? Florestas lindas. Então tem uma cachoeira, tem trilhas por essas florestas por aqui. Dá para subir pelas montanhas e ver vistas incríveis. Sem falar que dá para provar um dos melhores cafés colombianos aqui. E olha só, que pracinha linda. Tranquila. Era tudo que eu queria. A cidadezinha em si, ela é bem pequena. Tem essa pracinha que é bem no meio, com a catedral, com a igreja, né? E ao redor, assim, tem no máximo 5 ou 6 quadras para cada lado, assim, não tem muito mais do que isso. Então, a pracinha tá bem calma porque ainda é cedo agora. Mas depois vai ficar lotado, bem vila. Eu acho que é importante vivenciar um lugar desse, sabe? Acho que todo país que a gente vai não é só cidade grande, praia. Eu acho que a gente tem que vivenciar um lugar tão cultural assim, para voltar no tempo no país e saber tudo que eles viveram, sabe? Sentir o que eles viveram, sentir como foi isso. Aqui é uma viagem no tempo, eu sinto isso, sabe? E a população aqui é bem idosa. Você vê pessoas bem locais vivendo a vida delas na pracinha. Isso não tem preço, eu acho. Então, aqui é um lugar turístico, mas não é tão turístico quanto os outros lugares da Colômbia. Ou seja, aqui normalmente as pessoas não passam por aqui quando visitam a Colômbia. Não tem aquele destaque maior como tem as outras cidades. Mas eu acho muito interessante porque um lugar desse carrega muita identidade do país. Então passar por aqui eu acho que é um conhecimento que completa a Colômbia. Uma das coisas interessantes de se fazer aqui é simplesmente sentar na pracinha e relaxar. Ficar curtindo o sol, olhando as pessoas viverem a vida delas e só deixar o tempo passar. Ou seja, viver como eles estão vivendo aqui, né? Muito tranquilo. Comecei uma trilha aqui, já peguei informação com a mulher do hostel
E eu vou seguir essa trilha aqui por mais ou menos 15 minutos e vou chegar no mirador, que é o Mirador Cristo Rei. Ela falou para voltar por outro lado, por outro caminho, me ensinou outro caminho na volta, porque na volta por esse outro caminho tem uma cachoeira. Bom, vai ter várias coisas, né? Vamos lá, vamos vendo. Aí, já tô vendo a ponte já. Eles me falaram que ia ter que passar por uma ponte mesmo. Então tô certo. Muitas borboletas por aqui, eu tô percebendo. Principalmente amarelas. Olha essa paisagem fantástica, cara. Parece sim interior do Brasil, tipo Minas Gerais ali. Eu percebi que tem muito bananeira por aqui. Banana pra tudo que é lado. Eu acho que eu cheguei. Bom, agora eu vou pegar outro caminho. E esse caminho possivelmente vai encontrar uma cachoeira. Vamos lá. É, aqui tem bem cara de interiorzão mesmo, né? Muito bonito. Fazendas, tem plantações, muita banana, né? Muita banana. Olá, que tal? Que passeio lindo tá sendo esse. E o dia assim ajudou, porque tá fazendo um solzinho meio que nublado. Aí não fica tão calor assim, né? Agora eu cheguei no ponto mais alto ainda. Eu tô indo cada vez mais alto. E eu achei aqui um café. E eu vou tomar um café, né? Colômbia tem que tomar café. Aqui, ó, tudo plantação de café, ó. Bem aqui no próprio café. Bom, agora que eu já coloquei mais cafeína no corpo, eu continuo a trilha.
uma subida muito forte aqui agora. Aí eu sempre me pergunto, será que é por aqui mesmo? É uma caminhada sensacional, meu. Vistas lindas, natureza pura. E agora eu acho que tá chegando numa cascata. Aí, ó, subindo aqui vai ser a cascada La Escaleira. Mas eu vou olhar essa ponte aqui antes de subir ali. Eu vou dar uma olhada aqui. Cheguei na cascata. Cachoeira linda. E o sol vindo de lá de trás, assim. Que imagem linda que é aqui, cara. Cheguei de volta pro hostel bem na hora da chuva. Esse hostel tá sendo sensacional. Eu tô pagando apenas 30 mil por dia. Tenho todo esse espaço aqui, espaço verde aqui, olha só que lindo. E hoje eu vou fazer uma outra trilha, uma trilha para uma cachoeira que se chama Esplendor. E é uma trilha meio longa que o pessoal normalmente paga um tour para ir para lá, mas a senhora, uma das donas aqui do hostel, foi muito gente boa e ela ia já fazer uma caminhada matinal dela vai aproveitar e já vai caminhar. Eu e um outro hóspede aqui do hostel até lá. É uma longa caminhada e vai ser legal pra caramba. Vamos lá. Bom, aqui estamos nós já começando a descer, começando a nossa caminhada. Passando aqui primeiro pela cidadezinha para o Martin comprar um café da manhã para ele. E vai ser interessante porque a Mônica, que vai ser nossa guia, né, que é a dona do hostel, ela só fala espanhol. E o Martin, que eu esqueci qual país que ele só fala inglês, não fala espanhol. E aí vai ser interessante, porque eu vou ter que estar conversando nas duas línguas todo momento. Mas vamos lá. E essa é a Mônica do hostel. Ela tá levando a gente pro nosso tour. E esse é o Martin. Where are you from, Martin? Liechtenstein. Almost nobody knows this country, right? It's a very small country. Yeah, it's a very small country in Europe. How many people live there? 39,000 people. 39. 40 mil pessoas vivem no país, cara, imagina.
país é muito pequeno. Aqui a gente está subindo uma subidinha de leve aqui, um pouco íngreme, e está passando no meio de uma plantação de café. Olha só, café. Se llama diversificar plátano con café por la sombra. Sí. Mira, este sí es monocultivo, mira, solo plátano. Porque solo plátano. Sí. Pero acá está mezclado. Eso, también. Café y banana. Y banana. Y plátano. Y plátano. Los plátanos. Hay banano, ¿cierto? Sí, Plátano y banano, banano. guineo y hartón. Plátano. Este es plátano. Ah, esses são bananas. Esses Este es plátano. plátano. Son bananas. Ah, esse sim, isso. É aqui, posso ver. Sim. Y aquel de allí es guineo. Guineo é um pouco mais titita, né? Sí, Ah, para patacón sí que es bueno. Y la sopa. Y para patacón, yo no sé, hay gente que no lo utiliza en patacón y es el mejor. Yo sí. Sí, patacón. Delicioso. Delicioso patacón de banano. Pero es que no soy capaz de hacerlo, no me quedan buenos. No. tá já. Tchau. Lástima que no tenga bananitos maduros, ¿no tenéis? Banano maduro, me regale uno. Que linda Si está. quiere, vea, vuelven y lo tapan y cuando bajen, ¿ustedes bajan a pie o Wow. en Sí, carro? a pie. Vuelven a Comamos, bajar. banano. Entonces ahí buscan. Y lo que les quede, lo buscan a la bajada, vea, ahí lo Gracias. cogen. La caleta. La Graças. caleta. Olha só, uma enorme plantação de maracujá, ó. Enorme. Muita banana. E banana da terra, né? Já estamos há mais ou menos 1 hora caminhando. E agora eu entendo porque muita gente paga um jeep pra ir, né? Que é bem longe. E a estrada é bem íngreme também. Chegamos aqui numa parte bem alta e a Mônica ali estava explicando o porquê do nome Jardim para Jardim. E ela disse que os colonizadores, quando chegaram, eles chegaram bem aqui onde eu estou agora e olharam esse grande vale e estava cheio de flores, como se fosse um jardim, e deram o nome para a cidade.
Estamos chegando numa parte bem alta e estamos quase chegando lá já. Já estamos caminhando faz, eu acho que quase 2 horas, viu? E finalmente já vimos um sinal ali dizendo que daqui a pouco é a entrada para a cachoeira. E lá a gente vai ter que pagar 20 mil pesos para entrar. Aqui lo ves. E aí arriba, né? Arriba de pasar. Já estamos caminhando por 3 horas e meia, mas a boa notícia é que estamos quase chegando. E olha, foram 3 horas e meia pegado mesmo. Subida, bem difícil, viu? Eu aconselho a não fazer essa trilha aqui em Jardim, a não ser que você esteja a fim de fazer um bom exercício, porque tem os jeeps que trazem as pessoas pra cá. Não sei quanto que é. Essa caminhada assim sempre é bom, a recompensa sempre vai ser as vistas, né? Que com o Jeep a gente não tem, né? Nombre completo, identificación, firma y nacionalidad. ¿Desean tomar agua, limonada, café o agua panela? Limonada, por favor. Limonada, Café. café. Limonada. Limonada. E aqui chegamos, uma casa muito bonita, no topo das montanhas aqui, ó. E aqui a gente pagou 20 mil. So Martin, what do you think about the walk? It's an exhausting walk, long walk. It but was it's- hard for you? It was not very hard. It's a nice hike up here, and with a nice view, so that's fine for me. Now we're in the top of the world. Aqueles 20 mil que a gente paga, esse posto tem um guia, né? Mas é uma mulher que só abre o portão ali pra nós e deixa a gente entrar e fazer a trilha sozinho. Nice walk, huh? Uma parte aqui que tem uma grande corredeira e já dá para sentir a força desse rio. Estamos entrando numa gruta agora, tipo uma gruta. Tem uma cachoeira que cai dentro da gruta. Ela vem de fora e provavelmente o teto dessa gruta se quebrou. Aí a cachoeira ela cai dentro dessa caverna, cara. Olha só.
E aqui nos despedimos da incrível casinha do alto da montanha. E vamos começar a descer agora tudo isso.